Que honra, né? Chegou o meu dia de estar trazendo a palavra. Glória a Deus. E eu só fico feliz porque fui convidado pelo pastor, estamos aqui prontos para fazer aquilo que o Espírito Santo nos colocar nesta noite. Amém, querido? Amém. Eu quero ler alguns versículos aqui da palavra do Senhor, que se encontram em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo de número 13. Palavra gloriosa, a palavra do Senhor. Amados irmãos, nós temos visto os irmãos pregando aqui na casa de Deus, e cada um dos servos do Senhor que passaram ou que vão passar, vão trazer uma palavra referente a tudo quanto nós temos ouvido esses dias, né? Sobre a volta de Jesus. E eu quero dizer para vocês que realmente Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Quem achou a palavra, diga amém? Amém. Está escrito assim: a vinda do Senhor. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que dia o Senhor virá como ladrão de noite, somente até aqui. Podem ser. Glória a Deus. A palavra que o Senhor nos dava era uma palavra maravilhosa, uma palavra tremenda, uma palavra que vem do coração de Deus para as nossas vidas. E quando nós nos reunimos para pregar a palavra de Deus, é muito bom que a gente fica bem atento para entender o que o Espírito Santo quer falar. Porque todas as vezes que nós vamos pregar a mensagem de Deus, nós somos portadores da palavra de Deus. Mas nós costumamos assim, amados irmãos, a orar para pedir a Deus uma palavra. E a palavra que nós temos visto sendo pregado todos esses dias por esse mundo, há pessoas que já nem mais pregam sobre a volta de Jesus. Há pessoas que já não falam mais de salvação. Há lugares por aí que você vai que eles não falam muitas coisas que tem que falar. Sabe por que eles gostam de passar a mão em cima de coisa errada? E o nosso Deus, ele é verdadeiro em falar que o Senhor Jesus vai vir buscar um povo santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que morreu na cruz para nos salvar, amados irmãos. E Jesus morreu na cruz para nos salvar, e nós já somos salvos porque temos Jesus dentro de nós. Aonde o crente vai andando, o Espírito de Deus está ali junto com ele. Ele vai andando como uma bola de fogo no meio da rua. Aonde quer que o crente chega, chega a unção, chega a poder, chega a vitória sobre as nossas vidas. E sobre a vida daqueles que estão olhando para nós. Muitas pessoas param e dizem: você é um servo de Deus, hein? Mas como você sabe que eu sou um servo de Deus? Eu estou de calça jeans, tudo à vontade. Não, eu vejo a glória de Deus na sua vida. Eu estou vendo a glória de Deus na sua vida. E uma vez que o Senhor nos salvou, Ele nos salvou, libertou, transformou. Hoje nós somos filhos de Deus. E foi Ele que nos escolheu. Ninguém é servo de Deus por escolha própria. Por escolha própria, eu convidei umas 10 a 20 pessoas que falam que é meu amigo para estar aqui hoje à noite e eles não vieram. Porque é escolha própria, mas quando Deus manda, o homem levanta e vai. E tem gente que só tem que ser levantado quando está provado na enfermidade,
nos problemas, nas dificuldades. Mas mesmo assim, mesmo na dificuldade, mesmo dos dias ruins das nossas vidas, ou da vida de algumas pessoas que estão aí fora, eles estão aí aprendendo. Com o sofrimento, Deus traz eles à obediência. E tem pessoas que vai ser salvo na última hora. É um servo de Deus e fica de brincadeira com as coisas de Deus. E o Senhor vai voltar. E vai dar tempo ainda para ele se preparar. Porque antes do Senhor voltar, nós vamos ver coisas acontecendo. Vai acontecer muitas coisas. Olha que já está acontecendo. As guerras, como disse o nosso irmão Rian, servo de Deus, né? As guerras, o hino que ele cantou. Irmão, o Senhor está falando através dos hinos, através da palavra. O Senhor, Ele está falando claramente para as nossas vidas nessa noite. Bom se nós tivéssemos aqui umas 100 pessoas para estar ouvindo esses hinos, essa palavra. Mas infelizmente, meus irmãos, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem tudo que reluz é ouro, amados irmãos. Às vezes você vê o camarada aí falando tantas coisas, mas infelizmente, irmãos, não vai subir na volta de Jesus. Vive uma vida de qualquer maneira. O crente não vive uma vida de qualquer maneira, amados irmãos. O crente é santo. Então o crente mede o que vai falar, pensa 10 vezes o que vai falar, como vai fazer, assim, assim, assim. O crente, ele é sábio. E essa sabedoria, ela vem do trono de Deus para as nossas vidas, para nos conduzir todos os dias da nossa vida aqui na face da terra. O Espírito Santo, o Senhor diz que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então crente é crente. Quem não é, não é. Não tem nenhum termo. Não é ou não é? Você é crente aqui na igreja, na sua casa, no trabalho, onde você estiver, você é um servo de Deus. E os olhos de Deus estão assim olhando para você onde você vai. Os olhos de Deus não saem de cima de nós, amados irmãos. E não adianta o crente ficar escondendo. Esconde do pastor, mas não esconde do pastor, Então, amados irmãos, é tempo de orar, mas o mais importante é vigiar. Está escrito orai e vigiai. Orar, eu vejo muitas orações por aí agora, mas vigilância, nota 0. Então, amados irmãos, nós que estamos firmes, continuamos orando, continuamos vigiando, porque o Senhor está voltando, Ele vai voltar, Ele está voltando. Tudo está acontecendo para que dentro de poucos tempos nós vamos subir para a glória. Quando o povo falar a paz em Israel, chegou o final. Quando tem que lhe dar paz ali, irmão, está uma guerra feia. Mas, eu falo assim, está uma guerra feia, mas eu nem olho para esses negócios, sabe? Tá, a coisa está feia lá fora. Mas nós estamos firmes com Jesus. O crente não tem que se preocupar com as coisas que estão lá fora, não. O crente tem que continuar a vigiar, ponderar no que fala, nos tratamentos, nas pessoas, tratando todas as pessoas com respeito, com carinho, com educação. Aí fala, mas o pastor fala assim, o pastor vive o que fala, eu trato todo mundo com respeito, com educação, com carinho, seja um bêbado, seja qualquer pessoa, eu vou lá, abraço, coloco de pé, falo de Jesus, faço apelo. Então, amados irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias. E esse versículo que nós lemos aqui, ó, o versículo de número 14, porque cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Amém, queridos? Amém. Nós cremos, não cremos? Amém. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Assim também
em que Jesus ressuscitou, Deus os tomará a trazer com ele os que dormem. Deus os tornará a trazer com ele todos os servos de Deus que morreram desde de Adão para cá, que serviram a Deus mesmo no seu jeito de servir. Todos vão ressuscitar no dia que Jesus brandar. Quando o céu se abrir, amados irmãos, vai ser uma coisa muito linda. O dia que o céu abrir, você vai ver os céus abertos, as trombetas de Deus tocando, os anjos acompanhando Jesus, e aqueles que estão mortos ressuscitarão, e os que estão vivos, amados irmãos, vão subir ao encontro de Jesus. E é isso que nós almejamos, amados irmãos. Subir ao encontro de Jesus. Não importa a riqueza, não importa a casa boa, não importa nada dessa terra, irmão. Isso tudo vai ficar aqui. O importante de cada um de nós é estar vigiando. Você sabe que é uma pessoa que vigia? É um vigia que toma conta de tudo. O olho dele fica assim, ó. Então, o crente, quando ele tem uma vida com Deus, ele está sempre vigiando. Mas você vai ver crente falando palavrão, você vai ver crente falando gíria, vai ver crente falando malandragem. E quando Jesus voltar, a lâmpada vai estar vazia, não vai ter azeite na vida dele. E ele vai ficar, meu Deus, eu fiquei, mas eu fiz tantas coisas. O Senhor vai falar, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Irmãos, grandes homens que falam que são grandes homens de Deus, vão ficar aqui, amados irmãos. Só eu conheço mais de 100 que vai ficar aí. Sabe por quê? Eles não têm uma vida honesta com Deus. Se mete com coisa do mundo. Fala, xinga as pessoas que estão lá em cima, no poder. Se eles estão lá no poder, nós temos que orar por eles. Nós temos que orar pelos nossos governantes. É o que a Bíblia ensina. Não, eu vou pelo conselho dos ímpios, eu vou me xingar também, falar mal, isso aqui não. O crente não se mete nessas coisas. Quando alguém chegar começando a falar disso ou daquilo, sai fora da presença dele. Fala, a minha casa é no céu, eu só estou aguardando o momento de Jesus virar buscar a igreja dele. Porque muitos, a Bíblia diz que vai surgir muitos querendo te enganar. A Bíblia fala que eles são falsos profetas. Amém, queridos? Amém? Amém. Pastor, a Bíblia fala que eles são falsos profetas. Eles querem enganar as pessoas. Eu já encontrei gente que fala assim para mim, olha, vem para cá para a minha igreja, que aqui essa igreja aqui é uma igreja de sapato de fogo, é uma igreja assim, assim, assim. E eu olhei, falei, Senhor, misericórdia. Essa igreja que ele está falando é muito boa. O irmão querendo enganar a gente. E não é para enganar, não é para se deixar ser enganado por essas pessoas que estão por aí. Porque eles visam outras coisas, eles visam fama, eles visam ser conhecido, eles visam tantas coisas aqui da terra. Mas pergunta para eles se eles oram. Pergunta para ele se eles vigilham. Pergunta para ele como está a família dele. Pergunta como está a vida dele conjugal, emocional, financeira. Pergunta como que está. E nós aprendemos que quando nós temos Deus nas nossas vidas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e obedecem a Deus, amados irmãos. Todas as coisas cooperam. Não há nada que vai atrapalhar, porque tudo tem a cooperação de Deus sobre as nossas vidas. Amém, querido? Amém. Eu gosto muito de falar assim na igreja, sabe? E vamos tirar uns 10 pecadores para aceitar Jesus. Convidei o Zé Raimundo, convidei o João, meu amigo, convidei bastante pessoas, Marcelinho.
Eu convidei o menino do cavaco também, esqueci o nome dele agora, Fabinho. Convidei bastante gente para estar aqui, amados. Mas fala que é um churrasco, viu? Fala que é um churrasco, um bolo que você vai fazer. Aí vem mais de 10, mais de 20 pessoas. Mas quando se fala que é a palavra de Deus, amados irmãos, e que o pastor vai falar a verdade mesmo, aí só fica aqueles que têm o sangue de Deus na vida. Porque a maioria corre. Eu vejo quando eu começo a pregar na praça, esse dia eu fui pregar lá em Nova Iguaçu, tem um meu irmãozinho lá que prega na praça, lá o irmão de Paulo, parece que é o nome dele, um pastor lá. E eu cheguei lá e apareceu um violão lá, eu cantei o hino, falei de Jesus. Antes de quando eu estava cantando, juntou um monte de gente, mas quando foi na hora de pregar a palavra de Deus, foi saindo um por um. Eles não estão ouvindo a palavra de Deus, eles não querem mais ouvir a palavra de Deus. E tem crentes também que não querem mais ouvir a palavra de Deus. Ele, quando fala que é um estudo, eles fogem. Quando fala que é oração, foge. Tudo sai da presença de Deus. Mas bem-aventurados são aqueles que, quando Jesus voltar, encontrar fazendo assim que nem nós estamos fazendo nessa noite. Jesus! Quando Jesus voltar, encontrar nós assim desse jeito, amados irmãos. Sem maldade, sem pensamento ruim, sem pensar em dívida, coisa aqui na terra, porque aqui na casa de Deus a gente se liga no trono e Deus revela os mistérios profundos e ocultos para nós. E não tem que pensar que a palavra do Senhor diz para nós não sermos ignorantes sobre os que dormem, porque os que dormem em Cristo. Ainda fala assim, como os demais que não têm esperança. Amados irmãos, a nossa esperança é o Senhor, amados irmãos. Eu tenho esperança disso, daquilo, de tantas coisas aqui da terra. Não, a nossa esperança é o Senhor, amados irmãos. A nossa esperança está firmada no Senhor, nosso Deus, o Deus eterno. Está firmado em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Está firmado no Espírito Santo de Deus, que está conosco todos os dias de nossas vidas, até o final da nossa vida. Eu sou crente desde criança, cresci na igreja. Eu cresci na igreja, com 16 anos já dirigi a igreja. Eu já dirigi umas 30, 40 igrejas lá em São Paulo. Aqui eu só dirigi uma até agora, né? Mas a gente anda por aí pregando, cantando, louvando a Deus. Para mim, tanto faz eu estar dirigindo como estar servindo a Deus no campo, é a mesma coisa, porque eu sirvo a um Deus que é poderoso. Não devemos servir ao homem, mas servir a Deus de todo o nosso coração, amados. Seja na direção, ou seja cantando, seja andando, seja sentadinho ouvindo a palavra, eu fico muito feliz, porque eu sei quem é que me chamou, que me salvou, me libertou, né? Quando eu era pequeno ainda, uns 16 anos, tinha uma irmã Clementina de Jesus, era uma irmã que ela saía no meio da igreja assim, cantando assim, Ela saía cantando assim: a mão de Deus está aqui. E aonde aquela irmã passava, Jesus batizava com o Espírito Santo. Era uma irmã muito usada nas mãos do Senhor. E um dia ela falou para mim: o Senhor tem te escolhido desde o ventre da sua mãe. Falou assim para mim: se você lembra mais ou menos alguma coisa como foi? Aí eu lembrei que foi muito sofrimento para minha mãe conceber a minha pessoa, né? E eu disse para ela: eu lembro. Então, o Senhor disse que te escolheu desde aquele tempo, e que você é um servo dele, você é um filho dele. Então, eu nunca sei nada do mundo, eu nunca me envolvi com as coisas do mundo. E eu espero continuar firme, constante, vigilante até a volta de Jesus. Orando, falando das bênçãos de Jesus, cantando louvores em adoração. Foi para isso que Ele nos chamou, amados irmãos.
E não tem que ficar amarrado no serviço, no coiseiro dessa vida, porque essas coisas dessa vida aqui não ajudam em nada. Quando você pensa que você vai ganhar 100, 200 ali, você acaba perdendo aqueles 100, 200 ali rapidinho. Mas quando você deposita a sua confiança no Senhor, Ele faz aqueles 100, Ele faz aqueles 200 virar 1000. Posso ouvir um amém? Amém. Ele faz aqueles 200 virar 1000, porque Ele é poderoso para operar sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Ele faz aqueles 200 virar R$1.000. Queridos irmãos, quantas vezes o Senhor já trabalhou em prol das nossas vidas nos ajudando? E Ele nos ajuda. E tem muita gente que fala, eu não sei quando Jesus vai voltar. Jesus está voltando todos os dias para buscar a sua igreja. Todo dia o Senhor está voltando. Ele recolhe um aqui, recolhe outro ali, recolhe outro lá. E a hora que chegar a nossa hora, é a hora que dá bênção final sobre as nossas vidas. Mas nós temos que estar preparados. Amém, querido? Amém. Aleluia. Quero mais um pouquinho adiante, dizendo que o Senhor, Ele nos revela, Ele vai nos revelar, Ele nos revela o momento certinho da sua vida. Quando chegar a hora que Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja, a igreja vai ter uma alegria muito grande. Aqueles que estiverem firmes com o Senhor, viu, amados irmãos? Se você estiver firme com o Senhor, de repente uns 10, 15, 20 dias, um mês, você vai sentir como você andou flutuando na presença do Senhor. Você já vai sentir preparado para subir ao encontro do Senhor. O Senhor não vai pegar ninguém assim, em susto, não. Ele vai revelar, Ele vai ensinar, Ele vai trazer as pessoas à obediência. Porque aqueles que já foram salvos, já foram batizados com o Espírito Santo, muita gente foram batizados com o Espírito Santo, foram batizados nas águas, aceitaram Jesus de todo o seu coração e permaneceram firmes adorando o Senhor por muitos e muitos anos. E tem muitos irmãos nossos que estão bem fraquinhos na fé, por causa que eles ficam olhando a circunstância desse mundo, porque eles ficam olhando o defeito dos outros. E quem é que não tem alguma falha, amados irmãos? Todos nós podemos ter alguma falha, porque enquanto nós estivermos nesse tabernáculo carnal, irmão, isso só será bênção quando se tornar incorruptível. Quando a igreja começar a subir, ou quando o Senhor chamar aqueles que estão aqui na terra. E é o Senhor que chama os irmãos. É o Senhor que chama. Por que você veio? Porque o Senhor te trouxe. Você não veio por um acaso. Você não veio porque você queria. O Espírito Santo é que te trouxe aqui nessa noite. Quantos podem dizer amém? Amém. Foi Ele. Mas por que, pastor, não trouxe os outros? O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. Vai chegar o dia deles. Porque o Senhor não vai perder nenhum daqueles que Ele salvou, daqueles que Ele libertou, daqueles que Ele transformou. Amém? Amém. Querem mais um pouquinho aqui na frente? A Bíblia diz que aqueles que estão em treva, aqueles que andam na escuridão, aqueles que não andam na luz, a Bíblia diz que nós somos filhos da luz. Amém, pastor? A Bíblia diz que nós somos filhos da luz. E existem os filhos das trevas. Existem os filhos da escuridão. E quando Jesus voltar, Ele vai voltar provavelmente à noite. A gente vê pela palavra das 10
gente que na madrugada sai para fazer bagunça. E no meio desse povo que vai saindo pelo mundo afora para fazer as suas alegrias do mundo, milhares de cristãos vão junto. Por isso que o Senhor nos diz que nós somos filhos da luz. E aquele que está na luz, ele anda com sinceridade durante o dia. E quando chega a noite, pastor Luiz, nós vamos descansar. Quando nós saímos daqui, nós vamos para casa. Nós vamos deitar, vamos descansar em paz. Porque nós somos filho do dia. E à noite a gente descansa. Mas os que são filhos das trevas, eles procuram a noite para fazer as suas bagunças. Mas bem-aventurados são aqueles quando Jesus voltar e encontrar andando na luz. Porque Jesus é luz e nós temos Jesus dentro de nós. Nós somos semelhantes a Jesus em algumas essências de Jesus. Como luz, a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Se Jesus é luz, nós somos a luz do mundo. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E se somos o sal da terra, nós temos que temperar essa terra. Nós temos que salgar esse mundo. Preparar esse mundo. Como preparar esse mundo? Falando a verdade. Falando a verdade sem ofender. Falar a verdade sem ofender o mundo. Porque o mundo não entende essas palavras. Porque essas palavras aqui, amados, não é mistério de Deus. É palavra revelada, é palavra profética, é palavra de bênção, é palavra de vitória. E o mundo não entende nada dessas coisas. Se ele chegar no culto desse, ele vai dormir. Ele não entende, porque eles são filhos das trevas, eles vivem no mundo das trevas, eles só buscam as coisas do mundo, eles não querem saber das coisas de Deus. Você vai falar das coisas de Deus para eles acham que você está falando coisa errada. Eles não aceitam a verdade de Deus. Então, amados irmãos, sempre que o Senhor nos usar, falemos a verdade. Amém. 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 A palavra que o Senhor manda, que vocês são luz. Que vocês são luz. E quando Jesus voltar, Ele vai vir buscar vocês como luz do mundo. Amém. Que Deus abençoe. Espero que tenham entendido a palavra do Senhor. Glória a Deus.